Olá pessoal, tudo bem? Sou Diego Marchioli, professor de Ciências do Colégio Santo Agostinho, Belo Horizonte, e vou ensinar para vocês hoje, nesse mini curso, como fazer uma composteira doméstica utilizando materiais recicláveis. Bom, primeiramente, uma composteira, na verdade, composteira é o local onde é colocado o composto, onde é colocado o lixo orgânico, matéria orgânica, tá? E onde acontece a compostagem, que é o processo de transformação desse lixo orgânico em adubo. Adubo que nós chamamos, nós até compramos em casas especializadas como humus, ok? O adubo sólido, que é o humus, e também é produzido aqui o adubo líquido, uma espécie de chorume refinado, que também pode ser utilizado para melhorar o desenvolvimento das plantas, beleza? Muito bem. Essa é uma ótima oportunidade, uma ótima experiência para ser trabalhada com qualquer pessoa, sobretudo com crianças. Dá para a gente introduzir, para quem nunca teve ainda essa oportunidade, ou mesmo aprofundar, ou mesmo manter esse ótimo hábito de entender a importância da reciclagem, de reciclar material orgânico, como a gente pode contribuir positivamente para o planeta, para reduzir nossa pegada ecológica. No nosso caso, a nossa composteira, ela vai ser construída com vasilhame de sorvete, ok? E como materiais, nós vamos utilizar esses materiais sobre a mesa. No caso aqui a nossa composteira, nosso modelo feito com 3 caixas. A nossa caixa, de baixo, ela é chamada de caixa coletora. E as 2 caixas de cima são as caixas digestoras, ok? Onde vai acontecer de fato essa compostagem, esse processo tão importante. Depois eu falo um pouquinho mais sobre ele. Muito bem. Como materiais, então, nós vamos utilizar 3 vasilhames de sorvete com tampa, tesoura, estilete, faca, algum objeto afiado, um objeto pontiagudo. Estou utilizando uma finca de metal, mas pode ser um garfo, pode ser uma chave de fenda, algum objeto para furar esse material. Um pincel para marcar, tecido de retalhos, tá? Que nós vamos precisar aqui de 2 ou 3 desse tamanho. Se você tiver em casa aquele tecido de filó, uma redinha desse tipo aqui, esse tipo, também pode ser utilizado. Se não tiver, não tem problema. Esse tecido mesmo serve, mas o ideal é que tenha um poro, os poros sejam maiores, ok? Tecido, cola quente, 3 bastões desses maiores, ou então o equivalente daqueles menores, de 6 talvez, tá? Uma régua, uma fita métrica e serragem, tá? Serragem, o ideal é que ela seja mais grossa, e essa serragem não pode ter recebido tratamento químico, ok? Mas eu não tenho serragem. Pode ser grama fina cortada, mas eu não tenho nenhum material desse. Folhas, tá, de árvores fininhas, trituradas, não é o ideal, mas também ajuda. Depois eu vou falar o porquê desse material. E a nossa composteira vai receber, né, a participação de alguns seres vivos super importantes, né, para os solos e para a natureza como um todo. Minhocas, tá? Aqui eu tenho um substrato, que já é um humus, no caso, junto com algumas minhocas que estão aqui escondidas nesse potinho. Muito bem. Antes de iniciar os procedimentos, deixa eu falar um pouquinho sobre a importância das minhocas e da espécie aqui utilizada. A espécie utilizada, as minhocas californianas, elas conseguem se adaptar melhor dentro de uma composteira, ok? E essas minhocas, na verdade, elas não são obrigatórias nesse processo. Elas facilitam o processo. Para entender isso um pouquinho de uma maneira bem rápida, as minhocas, elas são seres vivos detritívoros, isto é, elas particulam a matéria orgânica, elas se alimentam de matéria orgânica, de restos de folhas, vegetais, etc. E dentro do seu trato digestório, bactérias e fungos já iniciam o processo de decomposição, que é o principal processo responsável por essa transformação desse lixo orgânico, da matéria orgânica, em adubo, ok? Então as minhocas, elas atuam em parceria com os decompositores. Nada que elas queiram fazer isso. Tudo isso é por instinto, e nós, seres humanos, utilizamos isso a nosso favor, a favor do planeta, ok? Então, se você não tiver como obter as minhocas, dicas, ou você pode conseguir com alguém, ou então tem algumas empresas, inclusive na internet, que vendem. Mas geralmente eles vendem uma grande quantidade. Para fazer nesse tamanho não seria o ideal. A não ser que você queira fazer uma composteira maior. No finalzinho eu vou mostrar um exemplo de uma composteira maior que eu tenho, se vocês tiverem esse interesse, já que
esse tamanho, pode ser que ele não comporte o tamanho da sua família. O ideal é que a composteira ela seja coerente com o tamanho da família, com o tamanho do lixo orgânico produzido em casa. Muito bem, vamos então aos procedimentos. Primeiramente eu vou separar essas vasilhas, vou colocá-las nessa posição. Vou pegar apenas uma tampa e uma vasilha. Chegamos então nesse ponto. A partir daqui, a gente vai começar fazendo a marcação na tampa. Essa marcação, vocês vão utilizar uma régua, acabei esquecendo de descrever, tá? E um pincel marcador. Essa marcação eu fiz um retângulo centralizado. O meu ficou com 6 centímetros por 10, aproximadamente 10 centímetros aqui. Eu centralizei ele na tampa, tudo bem? Eu peguei e fiz aqui as marcações. Feito isso, agora a gente vai recortar com muito cuidado. Logicamente, se tiver alguma criança participando, peça auxílio de um adulto. Vou utilizar o estilete, que eu acho mais fácil. Eu vou pegar o estilete e vou fazer aqui um furo com muito cuidado e vou trazendo até o final desse lado do retângulo. Faça isso em todos os lados. Feito isso, pronto. Ok. Feito isso, pode ser dispensado e agora o recorte ficou dessa forma. Agora qual que é a dica? Com essa tampa, você vai virar a vasilha, colocar a tampa centralizada embaixo e a partir daqui fazer as marcações de onde a gente vai fazer os furos. Por que a gente fez isso? Esses furos centralizados, na hora que esse material estiver cheio, ele vai estar pesado e vai estar levemente curvado, facilitando esse escoamento do adubo líquido até a caixa coletora, que é a nossa caixa de baixo. Beleza? Feito isso então, marcamos certinho. Vamos realizar o furo. Vou utilizar o objeto pontiagudo. Também tem que ter muito cuidado ao você fazer esses furos. Uma dica, eu estou fazendo de fora para dentro, mas o ideal é que seja de dentro para fora, para que vai ficar uma rebarba, ficar mais fácil da gente retirar. Então eu vou fazer ao contrário. Olha só, vou pegar por aqui. Você pode também, para facilitar esse furo, fazer no fogão. Se você tiver um garfo, você pode entortar uma perninha do garfo, esquentar o garfo na ponta dele e espetando ele quente fica muito mais fácil. Como aqui esse vídeo eu já tenho alguns prontos, eu estou usando por comodidade esse material. Vai que está ficando umas rebarbas aqui. Tudo bem? Então vamos furar todos. O ideal é que esse furo ele permita a passagem das minhocas. O que eu costumo fazer se o meu material não for tão grande? A gente pode pegar a ponta, o lado de uma tesoura, por exemplo aqui, essa daqui, e alargar esse furo. Fazer esse movimento, muito cuidado, porque senão a tesoura com a sua lâmina ela pode fazer um corte, não vai ser muito legal, e depois a gente vai arrancando essas rebarbas, pode ser com estilete, ok? Feito isso, a gente vai agora fazer as marcações nas laterais da nossa caixa. Essas marcações laterais, esses furos laterais, melhor dizendo, eles permitirão a entrada de oxigênio. Afinal, essa decomposição, essa compostagem, ela é feita com oxigênio participando do processo. Então, quanto melhor a oxigenação, mais rápido e eficiente vai ser esse processo. Bom, mais uma vez aqui eu vou furar de fora para dentro, porque para arrancar essas rebarbas fica mais fácil, fica tranquilo de fazer aqui nessa beiradinha. Muito bem. Eu vou furar apenas um dos lados e vou mostrar uma das caixas que já está pronta para vocês. Vou mostrar como que eu vou tirar essa rebarba que está ficando. Essa beiradinha a gente vai tirar agora com estilete. Então, muito cuidado.
Eu simplesmente passo o estilete assim. E ele vai ficando dessa forma. Ah, esse furo também, eu costumo alargar ele um pouquinho mais. Vou usar a tesoura para fazer isso. Se ficar rebarba, você arranca com o estilete, olha só. Um leve giro, com muito cuidado. Porque é ideal esses furos maiores. Quanto maior, melhor a entrada de oxigênio, mas as minhocas vão fugir. Sim, eu fiz aqui, né, nesse nosso modelo, eu coloquei esse retalho, que eu vou mostrar, né, como a gente vai fazer isso. Algumas composteiras, elas são feitas com microfuros, furos bem pequenininhos do lado, vários furos, para compensar. Pode também ser feito, funciona muito bem, mas você vai ter que fazer mais furos. É uma questão aí de opção, você pode fazer o teste em casa para qual fica melhor, ok? Muito bem. Feito isso, nós temos então, nós vamos chegar numa caixa que vai ter essa disposição aqui, ó. Fundo todo furado, laterais internas, né, em cima furadas, tampa recortada. Agora nós vamos utilizar os retalhos. As tampas, uma delas, que é a tampa superior, ela vai ter esse retalho de cima, e se você tiver um filó, essa redinha, eu coloquei por baixo. Para que serve isso? Quando você coloca essa parte de fora, você, se por acaso a cola quente soltar aqui, você tem essa parte de dentro. Dentro é mais fácil dessa cola quente soltar, que fica muito úmido. Ok? Então, digamos que é uma barreira a mais para as minhocas não fugirem e até mesmo para insetos que costumam pousar e colocar ovinhos, e pode atrapalhar um pouquinho o processo. Né? Até além de ser um pouquinho, digamos, nojento ver aquelas larvinhas aqui dentro, nem todas as pessoas são acostumadas com isso. Ok? Então, esse retalho aqui em cima, vamos colocar ele na tampa de cima, a tampa do meio vai ficar aberta e a tampa de baixo, o ideal é que ela tenha essa redinha de filó, ou então um tecido com os maiores poros que você tiver. Essa redinha para evitar que as minhocas passem. Tá, mas algumas minhocas acabam passando, elas conseguem passar por esse furo aqui? Sim, mas vai reduzir bastante. Tá? O ideal é que passe apenas o chorume e não as minhocas aqui. Ah, esses furos entre essas duas caixas, eles são ideais para as minhocas passarem de um ponto para o outro, de uma caixa digestora para a outra. Muito bem, voltando aqui, nós vamos agora colar o tecido. Como a gente faz isso? Esse tecido aqui na tampa, se a tampa tem, nós vimos aqui, o recorte foi de 6 por 10, o ideal é que esse tecido seja um pouquinho maior. Então recorte ele com 8 por 12, uns 2 centímetros a mais, 1 a 2 centímetros a mais, de maneira que aqui na tampa não fique saindo, fique organizadinho. O ideal é que fique dessa maneira aqui. Vamos lá então com a cola quente. Já tinha preparado ela aqui antes. Agora é a hora de ter aquelas leves queimadas na mão. Vamos lá, vamos tentar não fazer isso. Você coloca a cola quente, passa de um lado, passa, pega o tecido, cola a beirada dele e aperta. Se você não tiver a fim de queimar os dedos, você pode pegar qualquer objeto, tá? Um garfo que seja, e vai apertando assim para aumentar o atrito e melhorar essa fixação. Feito isso, sempre com o paninho esticado, agora você vai, para verificar se está sendo certinho, colocar na outra lateral. Ideal que não tenha nenhum buraquinho. Da mesma forma, colocou aqui e apertou.
objeto, tá aqui. Muito bem. Agora do lado de cá. Se ficar essas beiradinhas, você pode colocar mais cola quente. Cuidado para não vazar, né? Colocar para fora, senão fica essas colas aparecendo. Aí, na verdade, é mais uma questão visual mesmo. E por último aqui, digamos que essa... Ok. Esticou bem. Tirou aqui essas rebarbas. Beleza. Ficou dessa forma. Ok? Muito bem. A tampa, então, ela vai receber o outro tecido por dentro. Essa parte de cima, essa redinha, é para aumentar a oxigenação, conforme eu já falei anteriormente. A gente pode utilizar aqui um outro tecido, igual eu falei com vocês, ou mesmo uma redinha de filó, tá? Fica perfeitamente tranquilo. Como eu já tenho uma aqui feita, também eu fiz com cola quente, tá bom? Vou só mostrar para vocês como é que ficou esse processo. Muito bem. Fizemos aqui então, digamos que uma das caixas digestoras e a tampa superior. Agora vamos fazer a tampa e a caixa do meio, da caixa digestora do meio. Essa tampa, ela vai receber apenas o recorte, igual fizemos para a primeira. E essa do meio vai receber as marcações aqui. Eu fiz de uma maneira equidistante mesmo no olho, sem ficar medindo muito, tá? Se você achar melhor mais uma vez, você pode colocar mais furos. Tá. Tendo as duas caixas então feitas, agora a gente pode colocar os tecidos, as tiras, os retalhos nas laterais. O meu aqui tem em torno de 3 centímetros, pode ser de 3 a 4 centímetros. Então, a gente vai colocar isso fora a fora, depois de termos feito aqui os furos. Então, como é que vai funcionar? Eu coloco aqui, e aqui tem um segredo para evitar a entrada de mosquitos e as saídas, né, das minhocas. Eu comecei dessa forma aqui, ó. Coloquei um pingo aqui e fiz uma espécie de um retângulo de cola quente em volta do meu furo. Feito isso, agora a gente vai colocar ele mais próximo aqui em cima possível. Ok? Então ele vai ficar assim. Beleza? Agora a gente vai trazer do ponto de baixo, sem passar em cima do furo, do ponto de cima, também fechando entre um furo e outro. Você pode inclusive trazer até o outro, se você já tiver pegado habilidade com a cola quente. Ideal que não seja feito muito, né, colocado muito cola quente, porque ela pode secar. Pode secar muito rapidamente. Enfim, você vai fazendo assim até circundar todos os furos laterais. Beleza? Logicamente, esse retalho que eu peguei, ele não vai dar para cobrir todas as laterais. Então você pode usar vários retalhos, pega um retalho grande, que seja. Ah, ô Diego, eu posso colocar esse retalho por dentro? Não seria mais fácil? Poderia sim, até porque ficaria, né, escondido e tal. Só que a umidade, conforme eu falei com vocês, ele se solta muito facilmente. Então, pela experiência que eu tenho, eu prefiro colocar ele por fora. Tá? Por fora, nesse caso aqui, eu não coloco ele por dentro. E por isso que eu vou reforçar, estou reforçando aqui essa cola quente em volta de cada furo.
Muito bem, então vamos recapitular aqui. Fizemos então já os procedimentos. Vou pegar aqui o modelo já pronto. Primeiro, a caixa de baixo, a caixa coletora, vou arrancar a tampa dela. Ela tem apenas essa, no caso aqui eu coloquei uma redinha. O ideal é que seja até um tecido de filó mesmo, que ele é um pouquinho menor, tá? Evita ainda mais que as minhocas possam fugir por aqui. Afinal, se as minhocas caírem no adubo líquido, elas podem morrer, isso não é legal. Muito bem. E essa caixa de baixo não tem nenhum furo, ok? Já as caixas digestoras, vou abrir as duas, elas são idênticas, por dentro, por fora, por baixo, tá? Elas são idênticas. A única diferença aqui são as tampas. Tampa de cima, ela sempre, né, vai ter esse tecido por cima, e aqui no caso a redinha de filó, um segundo tecido. E a tampa do meio, ela é aberta. Ela é aberta para facilitar o escoamento do chorume. Então vamos supor que essa aqui seja a caixa do meio. Ela vai ficar dessa forma aqui, tudo bem? E essa aqui é a caixa de cima. Repare que as rebarbas ainda estão aqui. Deixei aqui para mostrar para vocês como retirar, ok? Vou tirar de algumas, com muito cuidado. Se a gente tiver de qualquer jeito, corre-se o risco de fazer um rasgo aqui no sistema. Beleza? Vamos lá. Perfeito, perfeito. Muito bem, rebarbas retiradas. Agora tá lisinha, faça isso com as duas. Nossa composteira, enfim, ficou pronta. Agora vamos aos procedimentos internos, como alimentá-la, como colocar, o que pode colocar, aos cuidados gerais. Vamos lá então. Primeiramente, nós vamos preparar a primeira das caixas digestoras. Vou utilizar essa daqui. Essa vai ficar por cima, essa vai ser por cima pela facilidade do acesso. Primeira coisa é a gente forrar com substrato. Aqui já, igual eu falei com vocês, é um humus já praticamente no ponto, tá? Eu peguei ele junto com as minhocas. Vou colocar na minha mão aqui. Bom, eu coloquei o substrato na minha mão, é bom para mostrar para vocês aqui as minhocas. Essa aqui é a minhoca californiana, igual eu falei com vocês, é o ideal que seja utilizado ela porque ela consegue se alimentar melhor com esses alimentos frescos. Outras espécies de minhocas que vivem nos solos, que a gente consegue, nem aquelas que a gente costuma pegar para pescar, elas não têm muito essa facilidade. Ou seja, essa daqui é a melhor, tá? Então aqui junto tem várias minhocas, inclusive aqui, ó, não sei se vai dar para ver aí nesse vídeo, já tem uns casulinhos bem pequenos, que onde vão surgir aí outras minhocas, geralmente umas 6, 5 eu acompanhei. Algum dia desse, tinha uns 6 mini minhocas dentro desse casulinho. Bom, colocado aqui dentro com muito cuidado, as minhocas são frágeis. Olha o tamanho dessa. Digamos que seria uma cama, um espaço onde elas se sentem confortáveis, tá? É o ideal que tenha aí uma camada de 2 centímetros aqui dentro com esse material. Muito bem. Segundo passo agora, é a gente colocar já o material, tá, particulado. Eu trouxe aqui uma bacia cheia. Logicamente não vou colocar isso tudo, eu tenho uma composteira em casa. Eu vou até mostrar para vocês no final o modelo dessa composteira que eu tenho em casa. E essa composteira, a gente coloca todos os dias os materiais. Por exemplo aqui, cenoura, tá? Ela não tá, ela tá, poderia estar mais triturada nesse caso, tá? Mas não vou fazer isso. Mesmo pelo tempo do vídeo. Por exemplo aqui, ó, casca de chuchu, o ideal é que, né? Quanto mais triturado, melhor, tá? Eu sei que nem todo mundo tem esse tempo, então o melhor que você consiga fazer,
favorece o trabalho das minhocas porque elas conseguem se alimentar mais rápido, tá bom? Então vou pegar um punhado aqui. Pegar um punhado. Ok. O ideal é que não seja colocado tudo de uma vez, tá? Pelo tamanho da composteira, eu vou colocar essa camada de 1 a 2 centímetros e vou cobrir, vamos supor que eu coloque só isso hoje, vou cobrir com serragem. A serragem, ela tem a função aqui de reduzir o mau cheiro que porventura possa acontecer, não é que vai acontecer, tá? E se alguma mosquinha, algum inseto conseguir entrar, a serragem ela também vai evitar esse contato direto com o material. Então vai ficar mais ou menos assim aqui, ó. Não sei se vai dar para ver certinho. Vamos lá. A cada dia, vamos supor que hoje, né, você tenha mais material, aí você agora vai pegar mais aqui e colocar e cobrir com a serragem. E o ideal é que não passe desse furo. Quando chegar aqui na base desse furo, essa caixa cheia, aí o que você vai fazer? Vai pegar essa tampa, passar para cá, passar esse material para o meio e vai usar agora essa outra caixa. O ideal é que tenha mais um substrato aqui embaixo com as minhocas. Então, se você conseguir, né, tiver uma fonte dessas minhocas ou um humus já de uma parte, é legal você fazer isso. Então, você pode pegar dessa caixa de cá. Esses furos, eu acabei não falando no início, eles permitem também que as minhocas passem de uma caixa digestora para outra. As minhocas, elas se movimentam por todos os lados aqui dessa composteira. Muito bem. Então, quando estiver cheio, passa para baixo. E agora, depois de um tempinho, né, enquanto essa daqui vai processando, vai acabando essa decomposição, a de cima ela vai recebendo esse material. O tamanho da composteira tem que ser coerente com a produção de matéria orgânica da sua casa, tá bom? Isso também é muito importante. Agora vamos aqui aos próximos passos. Em relação ao armazenamento da composteira. Para armazenar, o ideal é que ela não fique diretamente sob o sol, tá? Nem chuva, nem sol, e fique no ambiente fresco. As minhocas, elas não gostam de luz, tem aversão à luz, tá? Então o ideal é que esse recipiente que nós estamos usando, ele não seja transparente, tá? Outra coisa, manutenção. Será que eu tenho que revirar isso? O ideal é que a gente revire uma vez por semana, pelo menos, né? Eu sei que esses detalhes tomam tempo, mas é até uma forma da gente ter um contato maior e entender esses procedimentos. Afinal, a observação, a curiosidade, o acompanhamento, o levantamento de hipóteses é muito importante em qualquer tipo de experiência, em qualquer tipo de situação, assim como eu falo nas minhas aulas, né, de ciências e biologia. Muito bem, agora eu vou mostrar para vocês como fica o resultado, né, os resultados aqui como fica o humus e como fica o adubo líquido. Vamos lá. Então, aqui eu tenho, né, algumas amostras de como fica esses adubos. Esse adubo aqui, que já é o humus, tá? Ele já está seco. Ele ficou pronto depois em torno de uns 2 meses. Então vamos lá. Essa caixa digestora no meio, a partir de uma semana e meia, você já consegue perceber uma redução pequena do volume. Tá? Em torno de 30 dias já reduziu bastante. E depois, mais de 15 a 30 dias, você já tem o ponto final. Então, aproximadamente 2 meses é a experiência que eu tenho utilizando as minhas minhocas e colocando no local arejado e que fique longe, né, logicamente, do sol. O que eu fiz? Eu tirei o material, joguei o material da caixa digestora do meio numa superfície, por exemplo, igual a essa, ainda úmido, fiz esse movimento, tá? Fiz esse movimento aqui. A partir daqui, eu fui puxando de ponto a ponto, tá? Com cuidado para não arrebentar a minhoca no meio, tá? Fui esfarelando assim e fui retirando as minhocas e colocando numa parte lateral. Esse procedimento acelera porque as minhocas, como elas têm aversão à luz,
elas vão cada vez mais para o fundo e para frente. Então, quando chegarmos aqui na ponta, a gente vai ter uma quantidade significativa. Acelera o processo do que ficar coletando uma a uma e pode, inclusive, machucar, né, as minhocas. Tirando as minhocas, esse material ele foi espalhado e colocado sob o sol para retirar o excesso, tá, de umidade. Então, depois desse tempo, ele ficou dessa forma, parece terra. Em nenhum momento eu coloquei terra nessa composteira. Na minha composteira em casa, em nenhum momento eu recebeu terra. Então esse material aqui, ele parece terra, mas não tem terra, ele é humus, inclusive com aspecto e cheiro e cor característicos. Normal, tá? Você não faria isso com 15 dias a 30 dias na caixa digestora. No final, sem nenhum problema, lembra inclusive terra de Mata Atlântica, aquele solo, né, umedecido com folhas. O meu aqui acabou caindo um plástico, deve ser de bala, alguma coisa. Enfim, nesse ponto agora, a gente pode utilizar esse humus para plantar. A dica é o seguinte, eu costumo plantar, tá, com 50% de terra vegetal e 50% desse material. Mas eu quero produzir mais. Você pode colocar 30% desse material, 70%, aí fica com você. Para acelerar, eu tenho essa experiência e é super benéfica, tá bom? O outro adubo, o adubo líquido, esse aqui é o adubo bruto, né, que eu retirei da caixa coletora. Reparei que essa caixa coletora eu não coloquei nenhuma torneirinha. Em algumas que vocês podem verificar na internet tem uma torneirinha, mas pelo tamanho, e também eu acho que mesmo sendo uma composteira maior, coletando com uma concha ou um copo pequeno, não tem problema. Eu acho até mais fácil do que a torneirinha que cai menos da vasilha. Você hoje pode usar um funil ou alguma coisa do tipo. Então olha como é que fica esse adubo bruto. A cor dele fica essa daqui. Muito bem. Mas então você falou que é adubo, posso colocar esse adubo diretamente nas plantas, né, no solo? Não. O ideal é que não seja feito isso. O ideal é que seja diluído. Tá bom? Vocês vão encontrar diversas orientações quanto a isso. Eu vou passar para vocês aquilo que eu tenho experiência. O que eu faço? Eu diluo aproximadamente de 6 a 10%. Para diluir, digamos, né, em torno de 6%, eu pego um copo desse adubo líquido, mais 9 copos de água. Então, esse resultado, né, eu jogo no solo, né, ali nos vasos, se for, pode ser alface, pode ser qualquer planta que você tiver, a não ser que tenha uma especificação bem pontual, tá? E vocês vão perceber o desenvolvimento que vai ser diferenciado. Eu convido vocês, se vocês tiverem essa oportunidade, comprem aquelas sementinhas de alface e plantem. Coloquem um alface desse, metade, 50% com esse adubo, tá? O humus. Outros 50%, 50%, mais recebendo uma vez por semana o adubo líquido. Não coloquem todos os dias o adubo líquido, não irriguem todos os dias as plantas com adubo líquido, tá? Já seja uma vez por semana, senão também pode intoxicar, né, as plantas. E no final, um alface plantado apenas em terra vegetal. A diferença ela é significativa, é super interessante, muito bacana, muito bacana. Bom, vamos lá então, recapitulando, fizemos aqui então o nosso modelo de composteira com 3 caixas, caixa coletora, caixas digestoras. Utilização, forramos aqui com substrato com minhocas, colocamos matéria orgânica triturada e cobrimos com serragem. E a cada camada de matéria orgânica, cobrir com serragem. Se você revirar uma vez por semana, igual eu falei com vocês, cubra com serragem, tá? Encheu, coloque essa caixa cheia para o meio, encheu até o fundo mais ou menos, coloca vazia por cima. O ideal é que essa caixa fique aqui de 1 mês e meio a 2 meses para processar isso. No verão é mais rápido, tá? No inverno demora até um pouquinho mais, dependendo da temperatura. Muito bem. O armazenamento a um ambiente arejado, ok? Fresco, que não receba chuva, luz do sol diretamente, tá? Porque as minhocas não gostam de ambientes quentes e iluminados. Galera,
O que eu posso colocar, o que eu não posso colocar. Essas dicas são muito importantes. A decomposição, como eu falei com vocês, ela é feita por bactérias e fungos. E existe um pH ideal, né, uma quantidade ali de acidez suportada. Se tiver muito ácido, esse processo ele não vai ter o mesmo ritmo, né, até as minhocas mesmo podem sentir, podem morrer. Então o ideal é que a gente não coloque muitos frutos cítricos, laranja, mexerica, etc. Tá? Posso colocar? Pode colocar, mas tipo, é o mínimo. Como muitas casas têm, né, o consumo de laranja praticamente todos os dias, se colocar muito pode sobrecarregar, nem limão, etc. Outra coisa que não é legal colocar é restos de vegetais, frutos que tenham muita água. Por exemplo, casca de melancia. Eu já coloquei casca de melancia, uma quantidade até grande, né, melancia geralmente pelo seu tamanho, ficou um aspecto um cheiro muito ruim, um cheiro muito forte. Eu percebi que as minhocas morreram. Outra coisa que também é ideal não colocar, qualquer tipo de alimento industrializado, temperado, alface, couve, se tiver temperado, não coloquem. Com açúcar, não coloquem, nada disso, ok? Borra de café pode colocar? Pode, desde que não tenha açúcar. E se for colocar também, não peque pelo excesso, tá? De vez em quando também. Casca de ovo pode também, mas não peque pelo excesso. Se for colocar casca de ovo, triture, né? Lave ela, tire aquela gosma, né? O resto da clara que fica. Lave ela, triture e coloque, fica melhor, né? Porque se não triturar, aqui no caso, até tenho aqui no meio, olha só, casca de ovo, tá em um pedacinho. Ideal que ficasse até menor do que isso, tá? Mas se, né, o tempo, eu sei que todo mundo tem seu tempo, seu precioso tempo. Aquilo que é ideal, a gente pode adaptar muito bem para nossa realidade. Beleza, outras dicas do que pode colocar e o que não pode colocar, vou colocar aqui no vídeo. Muito bem, eu estou mostrando aqui rapidinho a composteira que eu tenho em casa. Não é exatamente essa é um modelo que eu fiz, né, um outro mini curso presencial que eu participei, que eu selecionei. A tampa aqui tá bem rudimentar, tá? Esse balde é balde de manteiga de padaria. As padarias costumam até doar, dependendo, vender, tá? E vocês podem tentar fazer isso. Aqui eu coloquei um tecido por cima e a redinha por baixo. Esse aqui está coberto com TNT, não é o ideal, tá? Os furos internos. A caixa do meio, ok? Essa aqui é a caixa de baixo, perdão. Essa é a caixa coletora, tá aqui. E a caixa do meio com a tampa com a telinha tipo filó também. Espero que com esse mini curso eu possa ter contribuído com um pouquinho mais de entendimento sobre esse processo importantíssimo, esse passo importantíssimo que a gente pode fazer dentro de nossas casas para contribuir com o planeta, ok? Tenham uma excelente experiência, para que seja proveitosa. E eu falo uma coisa, depois que vocês veem o resultado, a influência do humus no desenvolvimento de uma alface, por exemplo, é um caminho sem volta, tá? A composteira fica para sempre. Depois que eu comecei, nunca mais parei de mexer. Até a próxima, tudo de bom, obrigado pela atenção.